Do zero, passo a passo, vamos fazer uma planilha de simulação de investimentos considerando saque e price, para você poder comparar qual que vale mais e qual que vale menos no seu caso específico. Vamos configurar aqui ó, o valor total do investimento, taxa de juros por ano, prazo por ano, que são as informações iniciais que você coloca. Depois vamos fazer fórmulas no Excel, tudo passo a passo, pessoal, do zero, a gente vai fazer juntos aqui de forma gratuita. Vamos calcular o saldo mês a mês, o pagamento, a amortização e os juros, tanto para o saque, que é o sistema de amortização constante, quanto para o price, que é o pagamento constante. E aí você vai podendo comparar, ó, linha a linha, o que faz mais sentido. Então, sem mais enrolação, do zero juntos, vamos fazer essa simulação price e saque no Excel. Eu vou começar fazendo o cabeçalho da planilha. Vou clicar então ó, aqui do lado no número 1, para poder selecionar toda a primeira linha. E em página inicial eu vou pegar uma cor diferente, talvez aqui um azul. E clicar na primeira célula e escrever o nome da minha planilha, como exemplo, planilha de simulação. Agora nessa célula eu posso aumentar bastante o tamanho do texto para ficar mais fácil de ver e trocar também a cor do texto. Posso colocar aqui um efeito diferente, enfim. Clicando agora na linha 2, olha que legal. Eu vou colocar uma cor mais escura. E na divisão de 2 com 3 eu clico, seguro e arrasto para cima. Porque assim a gente consegue deixar a linha fininha e fizemos o nosso cabeçalho. É claro que você pode usar as informações, o layout, as cores que você quiser. Agora indo aqui para a célula A4, eu vou colocar as configurações iniciais. Então já vamos começar por escrever isso. Ó. Aí eu posso selecionar ó, essas duas células, onde eu escrevi configuração inicial, e vir aqui em mesclar e centralizar, para que assim eu possa transformar aquelas duas células numa só. E aí eu posso trocar a cor de fundo, ó, colocar um cinza escuro, uma fonte branca, enfim, aumentar um pouco depois ó, na divisão de A com B e arrastar para a direita, o tamanho da primeira coluna A, da coluna B também dá para aumentar um pouco, enfim. Agora aqui embaixo dessas configurações iniciais é onde eu vou colocar aquilo que é importante para mim, como valor do empréstimo, taxa de juros, e aqui eu vou considerar a taxa do ano, também vou colocar prazo de pagamento, vou considerar que também seja ano. Vou selecionar essas informações aqui e vou alinhá-las à direita. Posso também selecionar essas informações, colocar aqui uma corzinha azul escura, uma fonte branca, enfim. Aí vou selecionar tudo que eu fiz e clicar aqui em bordas e ir em todas as bordas. Deixa eu aumentar mais um pouco o tamanho dessa coluna A, agora sim está dando para ler de forma completa. Digamos que o valor total do meu empréstimo seja R$20.000. Vou colocar esse valor aqui. Seria interessante você clicar nesse valor e clicar aqui em cima em dinheiro, para que ele fique na formatação correta. Se isso daqui acontecer, esse monte de hashtag é um pequeno erro no Excel, mas é só você aumentar um pouquinho o tamanho da coluna B. Clica na divisão de B com C e arrasta para a direita. Taxa de juros ao ano, vamos considerar que, no meu caso, tudo bem, cada caso é um caso, você vai colocar aquilo que faz sentido para você. Eu vou colocar 8,5%. Coloque o símbolo de porcentagem, muito importante, para que o número fique em porcentagem. E o prazo em ano, vou colocar 30 anos. Agora que fizemos essas configurações iniciais básicas, aqui numa célula de baixo, eu vou escrever mês, que é onde vamos ter todos os meses desse investimento. Mês 0, que é o inicial, onde você fez o empréstimo. Mês 1, 2, 3, 4, 5, infinito, até quando você quiser puxar para baixo. Vou colocar 0, Enter, e na linha de baixo eu vou fazer igual à linha de cima, mais 1, Enter. Por que eu fiz isso? Porque agora, toda vez que eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, o Excel ele copia para mim ó, a sequência. Assim eu não tenho que ficar manualmente colocando 1, 2, 3, 4 e infinitamente, né? Vou selecionar esse mês que eu coloquei, vou centralizar ele para ficar mais organizado, vou colocar bordas, clico aqui no mês e vou colocar uma cor diferente, ó, uma cor mais escura com a fonte branca. Posso também selecionar aqui os números e colocar uma cor cinzinha, só para eu saber que não é para mexer aqui. Depois dos meses, eu já posso começar com as informações de saque e price. Para que eu possa fazer os cálculos do saque e do price, no meu caso, eu vou utilizar 4 colunas para cada. Eu vou até diminuir um pouquinho essa coluna C e vou selecionar aqui, por exemplo, ó, as células da coluna D, E, F e G e uma para baixo. Vou mesclar e centralizar e aqui dentro eu vou escrever sistema, ou só saque, né? Já fica mais em conta o tamanho do texto. Vou aumentar bastante para ficar fácil de ler, centralizo as informações, coloco aqui uma corzinha que você quiser, vou colocar verde. Por que verde? Porque é a cor que eu quero usar, mas você pode usar a cor que você quiser. Aí aqui na célula de baixo eu seleciono e vou mesclar também.
Só que aqui eu só vou escrever um descritivo do que é esse sistema saque, só para eu lembrar depois, né? Enfim. Então vou escrever assim, ó, amortização constante. Seleciono isso daqui, coloco aqui uma fonte verde, seleciono os dois e coloco bordas. Para o sistema saque, eu vou ter as colunas que vão ser importantes, que são o saldo do investimento, né? Eu vou ter também o pagamento, o valor do pagamento. Vou ter a amortização e os juros. Enter. Depois a gente aumenta o tamanho dessas colunas de forma mais adequada. Mas deixa eu aproveitar e já selecionar tudo isso daqui, centralizar, colocar bordas. E dá para você colocar cores diferentes também, né? Enfim, mas eu vou manter aquele padrão de uma cor escura com a fonte branca. Vou aumentar um pouquinho, pessoal, essas colunas. Ó, vou selecionar tudo aqui. E na divisão de uma com a outra, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Aí sim. E deixa eu aproveitar, ó, selecionar todas essas colunas. Vou copiar essas informações utilizando o Ctrl+C e o Ctrl+V. Ctrl+C copia, clico aqui na coluna I, Ctrl+V cola. Aí eu dupliquei. Só que ao invés de eu usar saque, eu vou usar o quê? Price. E aí eu posso mudar a cor. Que cor que eu vou usar? Ah, não sei, posso usar a cor qualquer, aqui um laranja talvez, ó. Aí eu clico nessa fonte de baixo e coloco também uma cor laranja para combinar. Agora fizemos as duas configurações, ó, tanto para saque e price. Falta de fato fazer a tabelinha, né, e puxar para baixo de modo a funcionar automaticamente. Mas vamos lá começar no saque utilizando o saldo. E muita atenção, por quê? A primeira linha que eu estou utilizando é referente ao mês 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o início de tudo. É só para a gente ter um parâmetro de algumas coisas. Mas a princípio, tá, pessoal? Como é o mês 0, aqui não vai correr juros, pagamento e tudo mais. É como se fosse ali o dia que você solicitou aquele empréstimo. Então já vou colocar tanto para o price e para o saque, o pagamento como 0, a amortização como 0 e os juros como 0. E também a mesma coisa para o price, pagamento 0, amortização 0 e juros 0. Pelo menos nessa primeira linha aqui, ó. Agora sim, vamos lá para o saldo. Como que vai ser o saldo da primeira linha? Igual, coloca esse símbolo e pega lá em cima o valor total do empréstimo que você definiu. E aperta o Enter. Pronto, porque aí sempre que você colocar aqui um valor de investimento, automaticamente esse valor da célula é atualizado. A mesma coisa para o price. Igual, pega lá em cima e aperta o Enter. Agora, como que a gente vai calcular o saldo do saque e o do price? O legal é que a fórmula que vamos utilizar tanto para o saque quanto para o price, neste caso aqui específico, serão igual. Então, o que a gente vai fazer? Igual o saldo anterior menos a amortização. Enter. E para o price a mesma coisa. Igual o saldo anterior menos a amortização. Enter. Agora que já começamos a fazer esse cálculo e a nossa planilha já ficou um pouquinho maior, o que daria para a gente fazer? Selecionar todas essas informações aqui e dar uma organizada, centralizar, colocar bordas. E já aproveita, ó, selecionar também tudo e colocar tudo em dinheiro. Porque o que a gente está fazendo aqui, todas as colunas são referentes a valores, dinheiro. Agora vamos aqui para o pagamento do saque. Como que vai funcionar esse sistema de pagamento do saque? Lembrando que o saque ele tem a amortização constante. Porém, o pagamento do saque, pessoal, ele vai ser igual à amortização mais os juros. Simples assim, tá bom? Vou apertar o Enter. Agora, como que a gente vai calcular a amortização? Lembrando, o pagamento foi feito, já está calculado, certinho, finalizamos. A amortização ela vai ser o seguinte, igual o valor emprestado, o empréstimo, que está aqui em cima, ó, 20 mil. Muita atenção, tá? Esse 20 mil, ele pertence apenas àquela célula que eu selecionei. Quando arrastarmos a fórmula para baixo, para todas as linhas, este valor que eu selecionei, ele não pode ser arrastado para baixo. Tem que ficar fixo ali naquela célula. Para isso, pessoal, você clicou naquele valor do empréstimo. Aqui mesmo, ó, na fórmula, você, na sequência, você vai apertar no seu teclado a tecla F4. Porque o F4 consegue colocar o símbolo de cifrão antes da coluna e antes do número. E isso vai fazer com que trave aquela referência. Aí sempre vai pegar aqueles 20 mil, tá bom? E é justamente isso que eu preciso. Pegar aquele valor que está ali em cima. Então a amortização vai ser aquele valor do empréstimo, o valor do empréstimo que está lá em cima, dividido pelo prazo. Qual que é o prazo? 30. 30 o quê? 30 anos. Vamos travar também essa referência, tá bom? Utilizando o F4. Pronto, só que tem um detalhe, pessoal. Nós estamos considerando mês a mês. 1, 2, 3, 4. Só que o nosso prazo está em ano. Então como é que eu faço para transformar
30 anos em X meses. Eu multiplico esse 30, né, o asterisco no Excel, por 12. Então vamos lá. Aquele 30 que eu selecionei, eu coloco asterisco 12 para transformar em meses. Só que antes de eu apertar o Enter e confirmar essa fórmula, porque senão vai dar um valor muito alto, 8.000, que não faz sentido, eu vou dar 2 cliques aqui dentro, 1, 2 dessa fórmula, e essa divisão que eu fiz aqui, depois dela, depois do símbolo da divisão, eu coloco parênteses, abro, e lá no final eu fecho o parênteses. Então vamos deixar aquela multiplicação dos 30 anos para meses entre parênteses, para falar para o Excel para fazer isso primeiro e depois fazer essa divisão, né? Então vamos lá, Enter. Beleza, então aqui ó, amortização R$ 55,56. Igual, o juros será feito com esse cálculo. O saldo anterior que temos, tá bom? Então não é o da mesma linha, é o anterior, vezes, asterisco, os juros que temos aqui, ó. Mas muita atenção de novo, temos que transformar esses juros que está por ano para meses. Então precisamos dividir por 12. Mas vamos lá. Já fiz ó, um vezes o outro. Lembra de colocar aqui o F4 para travar essa referência. E aí eu abro aqui o parênteses nele. E lá no final eu divido por 12 e fecho o parênteses. Simples assim, tá bom? Vamos apertar o Enter. Então, taxa de juros 14167. Acabou, pessoal. Fizemos o saque. Se eu selecionar agora todas essas linhas aqui e no cantinho arrastar para baixo, eu consigo colocar ó, mais linhas dentro dessa minha tabela do saque. E aí eu vou conseguir calcular o saldo, pagamento, amortização, juros e etc. Indo agora no sistema Price, vamos fazer a amortização e juros e depois fazemos o pagamento. O pagamento é o mais dificinho de fazer. Por isso que eu acho mais interessante começar com a amortização e juros. A amortização vai ser algo simples. Basicamente, igual o pagamento menos os juros. Enter. E os juros vai ser igual o saldo anterior, não é o saldo atual, é o anterior, vezes os juros que você tem por mês, que no caso vai ser essa taxa aqui ó, de 8,5 ao ano, mas ao ano. Então vamos dividir por 12 para ter o mensal. Barra 12. E muito importante, pessoal, lembra de pegar essa célula lá da taxa e travar o símbolo de dólar com F4, F4. Então clica nessa célula, F4, coloquei o dólar e também, depois do asterisco, vezes, eu vou abrir parênteses e lá no final eu fecho parênteses. Só para deixar tudo agrupado certinho e saber que a fórmula vai ficar mais organizada e também que vai dar certo, né? Na ordem de multiplicação das coisas. Enter. Pronto, é isso aí. Fizemos então juros, amortização, falta fazer o pagamento. O meu Excel, de modo automático, ele deixou a amortização negativa e aí colocou o valor vermelho, de modo automático. Isso que eu estou querendo dizer, a cor automática. Depois a gente corrige essa formatação, tá bom? Porque ele está formatado aqui, por algum motivo, como moeda, ao invés de contábil. Enfim, só detalhezinho do Excel. Depois a gente arruma. Vamos aqui para o pagamento. No pagamento, eu vou usar uma fórmula que vai ser igual PGTO. Então, o Excel já tem uma fórmula pronta para nos ajudar a fazer esse tipo de cálculo. 2 cliques, 1, 2. Aqui dentro do PGTO, vamos utilizar apenas taxa, número de períodos e valor principal, que é o valor do empréstimo. Mas precisamos utilizar essas informações de modo mensal, por período de cálculo. O meu cálculo está sendo feito o quê? Mês a mês, concorda? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Então eu não posso usar coisa de ano dentro desse cálculo mensal. Então a minha taxa, pessoal, ela vai ser o quê? O valor que eu tenho aqui em cima, ó, de 8,5, trava a célula com F4, dividido por 12, barra 12. Ponto e vírgula. Número de períodos vai ser 30 anos, F4, tá bom? Para travar a célula, asterisco, vou multiplicar agora por 12. Por quê? 30 anos, preciso converter em meses, por isso que multiplica por 12. Ponto e vírgula, VP, valor principal, ou valor do empréstimo. É o valor que eu tenho aqui em cima, 20 mil. Cliquei, muito importante, F4, para travar também essa referência da célula. Acabou, aperto Enter. Deu aqui, ó, 153,78, mas deu um valor negativo. Por quê? Porque, por padrão, a fórmula PGTO retorna valor negativo para você. Mas eu vou converter esse negativo em positivo, clicando 2 vezes, 1, 2 dentro da fórmula, e aqui no final, algo bem simples, eu vou multiplicar por menos 1. Pessoal, tem muitas maneiras diferentes de você fazer isso, tá bom? Aí a pessoa vai falar, é só colocar o menos 1 no começo, é só não sei o quê.
Sim, dá para fazer de várias maneiras, tá bom? Mas aqui, vezes menos 1, funciona. Dá um Enter. Pronto, resolveu. Só para confirmar a formatação, dá para a gente ver que tem alguns números que estão aqui bem centralizados no meio e outro está mais distribuído. Ó. Eu vou selecionar tudo e colocar de novo em moeda. Pronto, agora sim. Seleciona essas linhas, clica, arrasto para baixo, só para combinar ó, o que eu tinha puxado antes. Como eu estou utilizando, pessoal, 30 anos, só fazer uma conta rápida para ver uma coisa. Ó. Igual 30 vezes 12. 360 períodos ou 360 meses. Deixa eu puxar então essa minha tabelinha. 360 linhas ou meses para baixo. Selecionei tudo, agora no cantinho, clico, seguro e arrasto para baixo. Até 360. Beleza, foi até 35, vamos arrastar mais um pouco. Beleza, 85, vamos mais um pouco. Agora eu acho que passou, hein? 359, mais um. Pronto. Agora sim, ó. Chegamos aqui em 0 e aqui deu 0 também. É isso aí. Então conseguimos zerar os dois saldos devedores, tanto pelo sistema saque quanto pelo sistema price, considerando um empréstimo né, de 30 anos, ou 360 períodos, meses. Mas aí eu precisava saber qual que vale mais a pena e qual que vale menos a pena. Para isso, eu posso fazer uma simples fórmula de soma, para somar o pagamento, a amortização e juros. Tanto saque quanto price, para eu poder comparar essas informações. Então vamos lá. Uma soma igual, soma, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu tenho daqui para baixo, até o final. Chegou no final, dá um Enter. Então, pessoal, no saque eu fiz um pagamento de 45 mil reais, porém, olha o meu empréstimo, foi só de 20. Paguei mais que o dobro, né? Agora, para a gente poder fazer para amortização, juros, pagamento, amortização e juros do price, eu vou copiar essa célula fazendo o que já aprendemos. Ctrl C e depois Ctrl V. Ctrl C, seleciona, Ctrl V, seleciona, Ctrl V. Pronto. Então vamos ver o que valeu mais a pena no final das contas. O que valeria mais a pena? Dá para ver ó, que no saque eu paguei menos. Tá vendo? Price é maior, saque é menor. Legal. Deixa eu colocar aqui. Ó. Menor, maior. Amortização. Os dois são iguais. Ó. E juros. O price realmente ó, tem um juros maior neste caso aqui. Tanto é que eu fiz um pagamento bem maior. Mas agora, e se o meu período em anos fosse apenas um ano? De 20 mil reais ali eu paguei em um ano. Seria até aqui, ó, 12 meses. Então deixa eu selecionar tudo aqui para baixo e dar um delete. Porque não faz sentido calcular, né? É isso aí, vamos ver o que valeria mais a pena. Valeria mais a pena... o saque valeria mais a pena de novo. Ó, porque aqui é menor do que esse. Mas enfim, agora você tem essas duas tabelas para poder fazer cálculos e comparações entre o sistema saque e o sistema price. Uma do lado da outra. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, me deixa saber. Faça um comentário porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.